Olá, muito boa tarde. Essa é a segunda mensagem direcionada a você, meu jovem, minha jovem. Talvez você fique desconfiado. Quem é esse homem aí falando comigo aí com ares de que é meu amigo, que tem intimidade comigo, né? Talvez você ache estranho. Bem, eu vou me apresentar para que você possa de alguma forma conhecer algo sobre mim. Eu me chamo Jesus Adevir Araújo Parisi, nasci em 21 de janeiro de 1972, portanto eu tenho 46 anos. Meu pai foi alguém muito especial. Ele se chamava, hoje ele já não está mais conosco, ele sofreu um acidente em 13 de fevereiro de 2013. E com 81 anos, ele ia fazer, dia 26 de abril de 2013, naquele ano, ele ia fazer 82 anos. Portanto, ele viveu 82 anos incompletos, 81 anos, quase 82 anos. O meu pai nasceu aqui em São José do Rio Pardo, São Paulo, no ano de 1930. Ele trabalhou no Banco F. Barreto, na época. Ele era filho de Domingos Parisi. E meu pai, portanto, chamava-se, Celso Faria Parisi. Numa casa, ele tinha mais 6 irmãos: Fausto Parisi, Fernando Parisi, Marina Parisi, José Parisi, Décio, Francisco Chico Parisi e Nice Parisi. Então, o meu pai, com 17 anos, cerca de 16, 17 anos, ele teve um sonho. Ele via muito jornal, ele lia muito jornal da época, e havia uma guerra, Se não me engano, eu não lembro da época. Acho que é Segunda Guerra Mundial, E isso influenciou muito ele. E aí um dia ele teve um sonho em que São José do Rio Pardo, a cidade natal dele, a qual eu habito aqui, essa cidade pegava fogo, e a rua onde ele morava, a rua Campos Sales, ela se abria, e aí o fogo, meu pai quase que caía lá, e o sonho foi muito forte para ele, e aquele sonho gerou nele um incômodo muito grande, um temor, um medo muito grande. Com 17 anos, para 18, ele foi para São Paulo, para tentar uma vida melhor, já que ele trabalhava no Banco Barreto, e ele colava cédulas, que estavam rasgadas, e aí ele tinha um trabalho muito simples. Aí ele, como jovem, falou: vou para a capital. E vocês imaginam, em 1947, com 17 anos ele foi. Em 1930, 47 ele foi para São Paulo. São Paulo era mais tranquilo naquela época. E lá meu pai conheceu o Gioia Júnior, era filho de um pregador da palavra de Deus, E esse pregador pregou a palavra para o meu pai, e com 18 anos meu pai aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Daí então ele foi fazer seminário. Durante 3 anos ele foi para o Rio de Janeiro, fez o seminário batista, e ele teve um problema de saúde. Ele não estava se alimentando direito e meio que surtou, aí ele teve que ser internado, e meu pai foi considerado como assim, louco, Na realidade, o seminário devia ter exigido muito dele, e ele não se alimentou direito, jovem, com aquele ideal de pregar a palavra de Deus, e aí ele não concluiu o seminário, mas isso não impediu ele de ser alguém totalmente absoluto por Deus. Aí meu pai, quando se casou com minha mãe, ele teve 3 filhas, duas antes, a Jane, a Jane é de 69, a Gina, a Gina é de 71, 70, 71, não me engano, eu sou de 72. E aí ele queria ter um filho homem, e ele lia muito Mateus 24. Aí Mateus 24 deu condições para que ele acertasse o nome do primeiro filho varão dele, primeiro filho homem, que sou eu. Aí ele colocou, conversando com minha mãe, chegou à conclusão: ele se chamará Jesus Adevir, por isso que eu me chamo Jesus Adevir. E aí também, lá em Mateus 24, fala assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. E aí meu pai, então, ele sempre teve admiração por esse profeta do Velho Testamento, Noé.
E o meu irmão então recebeu o nome de Noé. Então meu irmão mais novo se chama Noé. Noé Parisi e eu Jesus Adevi Araújo Parisi. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu quero ser seu amigo. Eu quero que você me conheça. E aí meu pai, ele andou vários... Meu pai nunca se preocupou em emprego que... Ele passou num concurso público e aí, quando ele foi assumir, ele ficou sabendo que a pessoa que estava em segundo lugar estava com os filhos passando necessidade. Ele deixou o posto dele e cedeu para o segundo lugar. Eu nunca fiquei sabendo disso dele, mas uma tia minha que hoje já faleceu, a tia Lourdes, me contou isso, né? Aqui, ela me falou isso. Meu pai nunca me falou isso, nunca. Até porque meu pai, ele não dava tanto ênfase ao trabalho secular. Ele era alguém, um obreiro, um servo de Deus. E minha mãe me falou algo essa manhã que eu fiquei constrangido. Quando meu pai foi para Brasília, ele tinha um vínculo muito forte com a Sociedade Bíblica do Brasil. E aí meu pai foi comprar folhetos e foi comprar os evangelhos, que vem dizer assim, evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, desvinculado assim. E aí meu pai estava sem dinheiro, porque se ele estava lá em Brasília, e aí ele foi na Sociedade Bíblica do Brasil, e ele não tinha dinheiro para o hotel. Aí ele teve que fazer uma opção. Ele pediu para o guarda para ele dormir no tapete da Sociedade Bíblica do Brasil. E minha mãe dormiu. Minha mãe dormiu no sofá. Porque se meu pai fosse pagar o hotel, ele não teria como comprar as Bíblias que ele queria, e os folhetos, e os evangelhos. Meu pai sempre foi alguém que se preocupou muito em anunciar a palavra de Deus. E hoje eu me vejo nessa condição, com os recursos que eu tenho nesse canal, em falar a palavra de Deus, porque a maior expressão de amor ao próximo não é você dar o que você tem financeiramente. Porque lá em 1 Coríntios 13 fala que você pode até doar tudo que você tem, até seu corpo para ser queimado. Se você não tiver amor, nada disso se aproveitará. O que é amor? Deus é amor. Então se você tem Deus expresso na pessoa de Jesus para oferecer para as pessoas, é o melhor presente, porque você está concedendo à pessoa a possibilidade de se tornar filha de Deus e ela ser livrada do fogo eterno do lago de fogo. Então, o meu pai enxergou isso e ele foi abundante. Meu pai era alguém que amava o Senhor, sentia suas falhas, ele teve períodos de depressão, ele teve muita tentação, mas o meu pai, ele superou tudo isso, e o último dia da vida dele, ele pregou tanto o evangelho. Ele disse para minha mãe, Natividade, eu nunca preguei tanto o evangelho como hoje. E naquele mesmo dia, ele sofreu um acidente e foi embora. E ele morreu nos meus braços. Eu estou falando isso de forma sincera. Quando eu estava no hospital lá, ele estava assim, se mexendo com dor por causa do acidente. Ele quebrou uma coluna, e aí nos meus braços ele foi embora desse mundo. Mas eu quero dizer para você, nem todo homem morre, mas nem todo homem vive. Quero repetir para você essa frase. Todo homem morre, mas nem todo homem vive. Nós vivemos somente porque Jesus nos ama, porque Jesus deu a vida por nós. Você quer viver? Aceite Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Eu quero que você leia Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus, seu Filho, dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a salvação, e com a boca confessa-se a respeito dela. Você confessa, Senhor Jesus. Meu jovem, eu quero dizer para você que eu quero ser seu amigo. Porque eu narrei minha vida, porque eu falei dos meus pais, da minha origem, porque eu quero me abrir com você. Eu quero que você também possa ser meu amigo. Meu WhatsApp 19 987 12 7602. Este canal, Mundo da Diversão, Parisi, com SI, meu Facebook, Jesus Adevir Parisi. Até o próximo e terceiro vídeo, nós estaremos lá. Compartilhe esse vídeo, seja meu amigo. Um abraço para você, meu amigo, minha amiga, meu jovem, minha jovem.